Alô, comunidade! Nesse programa, nós vamos falar sobre o impacto da contaminação bacteriana na fermentação alcoólica e como o extrato natural de lúpulo pode auxiliar no controle da propagação desses micro-organismos. Além disso, veremos as vantagens e principais características do extrato de lúpulo e, lógico, as condições ideais de aplicação no processo industrial. Vamos juntos? Alô, comunidade! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o nosso novo modelo de apresentação do programa Articulando. É isso aí, o Articulando Business. É isso mesmo que você ouviu, Articulando Business. Nossa ideia é trazer para vocês conteúdos relevantes que as empresas possuem, suas tecnologias, know-how, inovações e, claro, sempre trazendo muito conteúdo relevante para você. Dessa forma, hoje nós estamos recebendo uma parceira de longa data, a LNF, empresa que é pioneira em aplicações biotecnológicas que vão desde seleção de leveduras, enzimas, derivados de lúpulo, enfim, para vários diversos setores industriais. E representando a LNF, eu recebo aqui hoje Eduardo Birri, ele que é engenheiro de alimentos e gerente de negócios da LNF. Eduardo, seja bem-vindo à Strix, seja bem-vindo ao Articulando. Opa, muito obrigado, Éder. Obrigado pela oportunidade. É muito legal a gente ver que existem projetos inovadores, principalmente no mercado agro, né, no mercado agro do Brasil, que, afinal de contas, é o que carrega o país nas costas aí. A gente fica muito honrado pela oportunidade. Com toda certeza, Eduardo. Eu agradeço, Eduardo, de antemão, em nome de toda a Strix, a tua participação aqui, tá? E, Eduardo, para a gente começar o programa de hoje, né, embora eu tenha apresentado resumidamente aí na introdução o que a LNF faz, queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes, pessoal que nos assiste, um pouco mais sobre a empresa e as principais áreas de atuação. Bom, a LNF é uma empresa de biotecnologia, né? Nós fomos fundados em 1987, a matriz ainda fica aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Nós temos diversos segmentos distintos aqui na LNF, né? Entre eles, e um dos mais importantes, é o nosso segmento de sucro e energia. Mas a gente atua no mercado vinícola, cervejeiro, de amidos modificados. A gente tem uma divisão da empresa que atua em nutrição animal. Então a gente tem uma gama grande aí de negócios paralelos acontecendo, mas, como eu disse, o sucro energético é um dos mais importantes para nós. Especificamente nesse segmento, a gente iniciou nele em 1996 com as leveduras selecionadas, né? Muita gente do mercado já conhece as cepas Pedra 2, CAT1, BG1, SA1, enfim, e outras mais novas aí que a gente tem. Em 2002, a gente começou a distribuir enzimas. Nós somos distribuidores de uma empresa chamada Novozymes, é a maior produtora de enzimas do mundo. Alfa-amilases, dextranases, para melhorar a qualidade e também para conseguir produzir mais açúcar por tonelada de cana. E em 2009, nós passamos a distribuir de uma empresa chamada John I. Haas, que é a maior produtora de lúpulo do mundo. Ela tem um braço chamado Betatech Hop Products. Em 2009, a gente começou também a aplicar extratos de lúpulo para controle de bactérias na fermentação. Primeiro na cana, depois um mercado novo que surgiu no Brasil recentemente, o de cereais. Mas hoje o tema do nosso assunto é justamente o uso do lúpulo na indústria da fermentação de cana. Excelente, excelente, Eduardo. Dentro dessa linha que você comentou, efetivamente, nós vamos tratar mais no nosso programa a questão do uso do extrato de lúpulo para a questão da contaminação na fermentação, como a gente anunciou. E lúpulo muito conhecido do pessoal que aprecia cerveja, né, Eduardo? Exatamente. A fama vem daí, né? Exatamente, é um dos componentes principais aí da nossa cervejinha aí do final de semana, né? É isso aí. E nesse sentido, Eduardo, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do lúpulo. E eu queria que você mostrasse, comentasse com a gente aí, o pessoal entender a importância da gente controlar a bactéria na fermentação, do impacto que essa contaminação traz durante a fermentação, quais são as dificuldades que ela agrega para o nosso processo. Sim, vamos lá.
Bom, a bactéria, ela traz impactos e prejuízos grandes numa fermentação. Em qualquer processo fermentativo, seja de cana, seja uma fermentação de cerveja, milho, fermentação de vinho, enfim, todas elas, né? As bactérias, infelizmente, elas se reproduzem mais rápido do que as leveduras, por exemplo. Então, se eu não tratar isso, a população de bactérias vai se tornar maior que a própria população de leveduras. Isso é um grande problema. Porque o que elas fazem? Elas vão consumir os açúcares que a levedura usaria para transformar em etanol, por exemplo. Elas vão consumir esses açúcares que estão ali disponíveis e vão produzir ácidos orgânicos. A gente não quer ácido orgânico no nosso sistema. Na cana não ocorre muito isso porque o tempo de fermentação de cana ele é menor. Mas, por exemplo, se eu chegar a ter uma concentração de 9 miligramas de ácidos orgânicos produzidos por essas bactérias numa fermentação de milho, por exemplo, que tem um tempo mais longo, vai até travar a minha fermentação, vai fazer com que a minha população de leveduras comece a sofrer em função dessa produção de ácidos orgânicos vindo da bactéria. Então, é extremamente prejudicial essas bactérias ao sistema. Elas vão impactar no rendimento fermentativo e elas vão trazer problemas operacionais, como, por exemplo, em usinas fala muito de floculação. A floculação é quando eu tenho uma população de bactérias grande que vai fazer com que forme, junto com as leveduras, uns flocos. E esse floco, ele é prejudicial para a usina, porque a usina tem uma operação unitária no final da fermentação, que é a centrifugação da levedura. Esse floco vai atrapalhar a centrifugação. E a centrifugação é um processo importante, porque se eu não conseguir concentrar bem meu fermento, eu retorno muito etanol para o meu tratamento ácido, para a minha cuba, no caso. Eu tenho um sistema, ocorre um sistema de tamponamento, ou seja, eu preciso usar mais ácido, por ter muito etanol no sistema, para conseguir baixar o pH. Então, eu tenho, além de prejuízos de rendimento, eu tenho prejuízo financeiro. Eu estou gastando mais ácido do que eu poderia ter se eu não tivesse essa floculação, sem falar na baixa viabilidade. Vai baixar minha viabilidade de leveduras, e aí eu tenho transtornos na fermentação. Às vezes a fermentação se torna até mais lenta, né? Então é por isso que todas as usinas, todas elas, de alguma forma, precisam controlar a multiplicação dessas bactérias. E aí existem várias alternativas para isso, vários produtos que já se usam há muitos anos, e o lúpulo é um deles, e é um dos mais eficientes para fazer esse controle. Ou seja, Eduardo, contaminação é só prejuízo para a gente aí, né? É só prejuízo mesmo. Resumindo aí para o nosso espectador, né? Só que está nos acompanhando, ela vai afetar a levedura, né? Vai competir com a levedura pelos açúcares, ou seja, vai derrubar o rendimento porque ela não vai produzir etanol, vão produzir outros compostos que não são de interesse, vai afetar a levedura, a viabilidade, pode trazer floculação, pode sobrar açúcar no final da fermentação, a fermentação ficando mais lenta. Chegando até em alguns momentos ter que parar a moenda, né? Porque a fermentação está cheia, não está morrendo dorna, ou centrifugar dorna viva, como o pessoal fala no dia a dia, né, Eduardo? Exatamente. Muita complicação, né? E a gente sabe o quão prejudicial é tu ter que parar a moenda, né? A logística de colocar cana numa usina não é uma logística simples. Eu tenho que ter a frente certa que eu vou cortar de cana e tá tudo chegando mais ou menos just in time para chegar na usina e ser processado. Então, eu tenho que parar a moenda no caso de fermentação, é um prejuízo gigante, né? Exatamente. Corre o risco de ficar com cana em pé, né? E cana em pé, cana processada, é faturamento menor. E fora o descompasso que a gente causa em todo o processo como um todo, né? Exatamente. Vamos ter dificuldade depois na retomada na extração, a eficiência de extração também cai. Vamos ter dificuldade em fábrica de açúcar, decantação, enfim. É uma complicação grande, né? É uma bola de neve de problemas, né? É isso mesmo, Eduardo. E nesse sentido, né, a gente viu que a contaminação é prejudicial, Eduardo. Queria que você falasse um pouquinho como que o extrato de lúpulo ele pode nos ajudar no controle dessa propagação, nesse aumento da contaminação lá na fermentação. O que o extrato de lúpulo traz de vantagem para a gente aí na fermentação? Bom, o lúpulo, a gente sabe que ele é extremamente eficiente contra bactérias gram-positivas, né? Mas antes da gente saber isso, empiricamente já se descobriu que a flor do lúpulo, lá há muitos anos atrás, porque mesmo antes da gente saber o que era bactéria, o ser humano já estava fazendo cerveja.
E aí se cozinhava, se usava na fervura flores de lúpulo. E o que se via era que quanto mais lúpulo eu utilizava, quanto mais condimento de lúpulo eu utilizava, maior era o tempo de vida útil dessa minha cerveja. Então, empiricamente, as pessoas descobriram que usar lúpulo aumenta o shelf life, aumenta a vida útil da minha própria cerveja, mesmo eu não pasteurizando ela. E se a gente trouxer isso para depois, obviamente, as pessoas descobriram que existem vários princípios ativos no lúpulo, na flor do lúpulo, que são prejudiciais às bactérias, né? O lúpulo ele é muito eficiente contra bactérias gram-positivas, ele não consegue atacar as bactérias gram-negativas, mas se a gente pensar no nosso sistema fermentativo, a grande maioria são bactérias gram-positivas. Então, a flor do lúpulo, que tem como princípio vários princípios ativos ali, alfa-ácidos, beta-ácidos, alguns óleos essenciais, todos esses produtos têm poder de controlar as bactérias, né? E aí, somando todos esses princípios ativos, a gente tem uma eficiência muito grande de todos os extratos de lúpulo, né? A floculação, a gente já falou dela antes, mas o lúpulo ele é extremamente eficiente contra a floculação, desde que essa floculação seja uma floculação gerada por bactérias, né? Às vezes, no nosso sistema de fermentação, entra uma levedura selvagem que é floculante per se, ou seja, não importa quanto de bactéria eu tenho ali, eu vou ter essa levedura floculando. Nesse tipo de cenário, nenhum tipo de controlador de bactérias, nem lúpulo, nem antibiótico sintético, nem um oxidante vai ter muito efeito, porque a levedura flocula independente de qualquer coisa. Agora, se a floculação for bacteriana, ou seja, eu tenho uma população de bactérias tal, que elas acabam se ligando a leveduras e formando aquele floco que a gente não quer, se a origem da minha floculação é assim, é bacteriana, existe uma dosagem de lúpulo tal que vai ser eficiente contra elas. A gente precisa conseguir identificar isso e cada usina vai ter um número aí, no caso. Mas o lúpulo é, sim, muito eficiente contra a floculação e esse é o sentido que o lúpulo consegue ajudar as usinas de cana. Eduardo, show de bola, viu? Eu fiquei pensando aqui enquanto você falava aí dessa questão do lúpulo, do alfa-ácido, do beta-ácido e da cerveja, né? Até tem uma história interessante, o pessoal que nos acompanha, da cerveja IPA, né? Exatamente, a IPA ela é uma cerveja que recebe muito lúpulo, né? O nome dela é Indian Pale Ale e a história que contam da IPA é que se levava a cerveja por mar até a Índia, né? Se colocava tanto lúpulo nela que ela chegava lá conservada, ou seja, daí que vem a Indian Pale Ale com um amargor gigante e tal. Hoje no Brasil a cerveja artesanal está muito mais difundida, né? Cresceu muito esse mercado nos últimos anos. A gente fornece lúpulos assim também em pellet para esse tipo para cervejaria, né? É diferente do extrato que a gente está falando aqui com outra finalidade, né? Mas para a gente ter ideia, mais ou menos 99% do lúpulo produzido no planeta, arredondando para 99%, para não dizer quase tudo, vai para a cervejaria. E outro 1% vem para outras aplicações. É aí que a gente se enquadra. A gente está nessas outras aplicações. Muito bom. Essa história é muito boa a gente trazer para o pessoal, né? E confesso que a IPA é a minha queridinha hoje em dia, viu? Gosto bastante do Armagor e agradeço pela história, viu? Falando de lúpulo, falando de cervejaria e falando em controle da contaminação aqui no Articulando, né, Eduardo? E depois que tu vai para a IPA, é difícil voltar para as outras, né? É difícil, exatamente. O Eduardo, continuando nosso bate-papo aqui, focado aí na questão da fermentação, queria que você falasse um pouquinho, pessoal, as vantagens do extrato de lúpulo em relação aos antibióticos sintéticos, né, e também produtos oxidantes que você comentou, que são também outras opções, né? Queria que você detalhasse um pouquinho mais qual a vantagem desse extrato de lúpulo, além de tudo que a gente já comentou aí das dificuldades, né? Ele é uma opção muito boa. Eu queria que você detalhasse um pouquinho para a gente no que ele se diferencia. Legal. O lúpulo ele ainda é pouco estudado. A gente todo ano vê uma nova aplicação para o lúpulo, né? Se a gente pensar em outros compostos, já foram muito estudados, debatidos, raramente se lança uma novidade. Agora o lúpulo não, cada ano a gente vê que o lúpulo é empregado num mercado diferente, né? E trazendo para nós aqui para as usinas, né, as usinas nossas elas têm o reciclo de massa, ou seja,
no final da fermentação, quando a dorna está morta, como a gente disse, que não tem mais açúcar disponível para a levedura, a gente centrifuga a dorna, separa o vinho que vai para a destilação do creme de levedura que volta para passar por um tratamento ácido nas cubas. Então, esse reciclo de massa faz com que o lúpulo tenha uma característica que interessa muito às usinas, que é o seguinte: o lúpulo apresenta um residual na fermentação muito interessante. Então, vocês vão ver aí na tela, depois, um gráfico que mostra o desempenho de dosagem de um dos lúpulos, de um dos extratos que a gente vende. Mas esse efeito residual que ele traz aumenta o que a gente chama de tempo de campanha, ou seja, se a gente der uma olhada no gráfico, o gráfico mostra que a gente aplicou lúpulo no dia 23/7. E aí houve uma queda, a gente aplicou só nesse dia, no dia 23/7. A aplicação mais comum é uma aplicação por choque de alguns ppm, geralmente é 10 ppm, dependendo da carga de bactérias, mas é um ciclo de 10 ppm num tratamento ácido. Depois esse mesmo pé volta para o tratamento, a gente faz outra aplicação de 10 ppm. Então, em um dia, tu termina de aplicar o lúpulo, e aí os outros dias as bactérias vão sofrer esse efeito residual. Então, olhando o gráfico, aplicação no dia 23/7, e vendo como a carga de bactérias cai já em 24, mas segue caindo em 25 e 26, ou seja, o dia após a aplicação não é o melhor dia do controle de bactérias. Por quê? Porque o lúpulo tem esse efeito residual e as bactérias vão morrendo ao longo do tempo. E aí se manteve aí por um período, aí tem que contar ali no gráfico, até que a infecção subiu de novo. Se a gente pensar nesse período de campanha, que é o tempo que ele consegue manter a infecção baixa, e comparar com outros produtos sintéticos ou até o oxidante, tu tem que estar dosando constantemente. Mas outros antibióticos sintéticos, geralmente o tempo de campanha é bem menor. Muito porque ele sai, uma grande parte desse produto vai solubilizado no vinho, vai para a torre de destilação e sai do sistema. E o lúpulo consegue ter esse efeito residual de voltar para o ciclo, para o tratamento ácido, e manter por um tempo maior aí a infecção em níveis mais baixos. Então, essa característica do lúpulo é extremamente benéfica para a usina. Além disso, a gente já falou da floculação, mas a gente tem aqui, num canto da tela, depois vai aparecer aí para vocês, uma foto de um produto com um dos extratos de lúpulo nosso e outro sem, para ver a diferença da floculação quando ela é gerada realmente por bactérias, como o produto foi eficiente. E também um gráfico que mostra ali, o gráfico diz, no dia 6/11 a gente aplicou lúpulo, a floculação estava aí na ordem de 30%, 40%, 50% em outros dias, e como do dia 6/11 até o dia 15/11, que foi quando a gente parou de avaliar, já nem existia floculação, ou seja, o lúpulo conseguiu, o efeito residual dele, manter um longo tempo sem a floculação. Tá nítido, Eduardo, deu muito bem para a gente ver aí, nos cases que você trouxe aí, essa questão aí do efeito residual. E uma curiosidade, a aplicação dos derivados aí de lúpulo, para a aplicação deles, existe alguma condição especial de processo ou ainda alguma restrição? Não, o lúpulo ele é bastante fácil de aplicar, né? Primeiro que ele é líquido, então ele facilita uma automação. Hoje a gente vê que muitas usinas nos pedem isso, que querem automatizar as dosagens de insumos. Aí diminui o erro humano do operador, ou dosar um pouco a mais, ou dosar um pouco a menos, ou hoje a minha vazão está diferente da normal e eu não precisaria aplicar tanto produto, ou baixei o meu nível de dorna e deveria aplicar menos, mas o operador aplicou o que ele está acostumado a aplicar. Enfim, então o lúpulo ele é um produto líquido, a gente tem vários tipos de embalagem, então é fácil automatizar, é fácil ligar ali num painel que ele vai variar conforme o nível de dorna ou conforme a vazão de caldo que a gente está recebendo. Ele já vem pronto para uso, eu não preciso aquecer ele, eu não preciso gerar a molécula na minha usina, ele não precisa passar por nenhum tipo de tratamento prévio para ser aplicado, ele vem pronto para o uso, né? Outras vantagens dele, o lúpulo ele é um produto 100% natural, então se a gente pensar nos concorrentes do lúpulo, a gente tem produtos aí que são carcinogênicos, outros são produtos oxidantes, e aí a gente pensa numa usina de
de cana, geralmente é ferro-carbono, é um material que oxida facilmente. Se eu estou agregando um produto oxidante ao sistema, eu estou oxidando a minha tubulação, estou oxidando o rotor de bomba, estou oxidando dorna, enfim, todo o meu sistema físico, aí, toda a minha infraestrutura física, eu estou oxidando ela. Talvez eu não veja isso de 1, 2, 3 safras, mas ao longo das safras eu vou ver essa influência do produto. O lúpulo não é inflamável. Imagina que eu tenho um produto inflamável perto de uma dorna de 1 milhão de litros, tem 10% de etanol dentro. Então, eu tenho 2 inflamáveis no mesmo lugar. Nada recomendado. O lúpulo ele é um produto grau food, então as usinas que secam a sua levedura, hoje o preço dos insumos de nutrição animal, eles estão bastante valorizados. Então, secar a levedura hoje é um bom negócio. A levedura chega a ter 40%, 43%, 44% de proteína, né? Poucos materiais chegam a esse percentual de proteína. Então, é um produto, hoje a levedura seca é um produto bastante valorizado no mercado. O lúpulo ele é 100% grau food, então não existe nenhuma restrição de aplicação dele. O lúpulo é termoestável, ou seja, eu posso aplicar ele num ponto que logo depois venha a sofrer um tratamento térmico. Então, o lúpulo te dá mais essa facilidade de tu poder aplicar ele em praticamente todos os pontos da usina, não só na fermentação. A gente tem clientes que aplicam o lúpulo na moenda porque querem deixar o sistema, entre aspas, mais limpo de bactérias por um período maior, já desde o começo lá. Todos os nossos produtos têm certificado kosher, têm certificado halal, e se a gente for pensar hoje, o tema sustentabilidade é um tema bastante recorrente, né? E o lúpulo é um produto 100% renovável, 100% sustentável. A gente não tem no Brasil plantações de lúpulo comerciais a ponto de poder fazer uma produção de extrato, por exemplo, mas todo lúpulo nosso, todo extrato nosso vem de fora, né? Mas é um produto 100% conectado com uma filosofia sustentável. Então, essas são todas as vantagens que a gente consegue levantar do lúpulo. Ele tem muito mais vantagens do que desvantagens. Eu diria que, assim, a única desvantagem que talvez ele possa ter é que, em determinado sistema, talvez ele não seja viável economicamente, né? Mas, hoje, a gente vende mais de 100 usinas do produto. Se quebrou muito essa mística de que o produto natural ele é caro, né? Talvez uma aplicação de uma rodada de lúpulo versus uma rodada de um produto sintético seja caro, mas como o efeito dele é mais longo, eu preciso ver o custo-benefício, não só o custo de uma aplicação. E hoje já caiu por terra isso de que produtos naturais são mais caros. O lúpulo ele tem um custo-benefício muito melhor do que outros produtos sintéticos, ainda mais aqueles que tu tem que dosar continuamente, né? Então, essas são as grandes vantagens que a gente enxerga do nosso produto. Excelente, Eduardo. Fiquei pensando aqui na tua fala, né, nessa questão do custo da aplicação de alguns sistemas, né? Logicamente que existe todo um trabalho de base que deve ser feito, né? Ou seja, as sepsias dos tanques, existe uma série de etapas, né? Tratamento térmico lá no caldo, quando a cana chega, que a gente faz a extração. Ou seja, a gente tem uma série de processos que vão garantir um mosto de boa qualidade, né? Aplicar mais vezes ou menos vezes, muitas vezes depende do beabá da usina, né, Eduardo? Exatamente, depende do processo, né? E tem usinas que aplicam 4, 5 vezes por mês, e isso é bom, e tem usinas que aplicam 8 vezes por vez, e é bom. Isso depende muito de cada sistema. Então, a gente tem que comparar o resultado da usina na mesma usina. E aí a gente consegue tirar uma base da eficiência do lúpulo, da eficiência de outros produtos, um sempre comparando com o outro, né? Quando a gente começou, uma curiosidade, quando a gente começou a trabalhar com lúpulo lá em 2009, a gente fala 2009, mas nós começamos todos os trabalhos em 2008, mas que a gente realmente veio para o mercado em 2009. A gente veio muito porque na época houve uma demanda grande por levedura, e a levedura brasileira foi exportada para outros continentes e houve um problema de residual de antibiótico sintético nela. E aí muitas usinas que secavam levedura nos procuravam em função disso, e o mercado tinha um preconceito que pensava assim, não, o lúpulo eu só posso usar para quem seca a levedura por causa do custo dele. Quando a gente começou a fazer as primeiras aplicações com
com extrato de lúpulo alfa-ácido. A nossa empresa foi a primeira a aplicar extrato de lúpulo alfa-ácido no processo. Quando a gente começa a fazer essas aplicações, a gente vê que o tempo de campanha é tão longo que, abre aspas aí para o que falou o gerente da usina para nós na época, ele disse, olha, com esse tempo de campanha longo aqui que a gente está conseguindo, o produto não é viável só para quem seca a levedura, que é o meu caso. Ele é viável para qualquer usina, né? Claro que tem usinas que dosam antibiótico raramente, daí talvez para esse não seja viável. Mas para a grande maioria das usinas brasileiras, ele é uma ferramenta. E aí que a gente começou a distribuir e hoje a gente tem uma parcela grande aí do mercado que conhece o lúpulo e que usa o lúpulo, né? Essa é uma curiosidade que me lembrei agora. Muito bom. Ô Eduardo, só aproveitando um gancho, né, de uma situação que a gente vive no momento, que é essa questão da crise de fornecimento de ácido sulfúrico, né? Isso. Eu queria que você trouxesse um pouco mais como o lúpulo pode contribuir para mitigar esse problema. A gente sabe que o ácido sulfúrico ele é aplicado para controle também da contaminação, é uma etapa, o tratamento ácido muito corriqueira, né? Praticamente Sim. Todas as usinas utilizam o ácido sulfúrico e, em complemento, utiliza os antibióticos e utilizam o extrato de lúpulo. Está faltando o ácido sulfúrico. O que o pessoal pode fazer pensando aí no ácido de lúpulo, no alfa-ácido, no beta-ácido, enfim, no extrato de lúpulo, para mitigar esse problema, Eduardo? Bom, sabe que a gente teve vários excelentes resultados esse ano com a aplicação de extrato de lúpulo contínuo, né? A gente sempre aplicou o lúpulo em choque, em 2 rodadas de 10 ppm, como eu falei antes, ou 2 de 7,5, ou 2 de 15, enfim, isso varia de cliente para cliente, da carga de infecção de cada fermentação. Mas com esse valor do ácido, e não só o preço do ácido sulfúrico nessa safra, também em determinado momento nem tinha ácido no mercado para comprar. Então, muitas usinas se viram com o pincel na mão, do tipo, e agora, o que eu vou fazer para controlar a minha infecção? Porque, como tu disseste, o ácido também ajuda a controlar a carga de bactérias mais baixa em toda a fermentação. E a gente teve várias usinas nossas clientes que começaram a aplicar o lúpulo de forma contínua continuamente no processo, né, para manter a infecção baixa. E aí a gente tem outros produtos, eu vou acabar dando uma pincelada também em outro produto nosso que ajudou muito nesse momento, que foi uma enzima. Nós temos uma parceria de distribuição com a empresa Novozymes. A gente vende uma enzima chamada Fermax, o mercado já conhece ela há um tempo. A Fermax é uma protease que ajuda a baixar a viscosidade do creme de fermento na centrífuga, né? Então, o consórcio de extrato de lúpulo sendo aplicado continuamente, e aí eu podendo subir meu pH para 3 e pouco, ou nem usar ácido, isso aconteceu com vários clientes que acabaram, no fim, trabalharam com pH de 4,2, mais a Fermax ajudando a afinar o fermento, porque a viscosidade sobe bastante lá na centrífuga, sem o uso do ácido. Acabou que esse consórcio deu muito certo. A gente conseguiu agora, mais do meio para o fim da safra, fazer com que várias usinas conseguissem baixar o seu custo de aplicação, devido ao alto preço do ácido sulfúrico, e terminar a safra, ou ainda estão terminando agora a safra, usando o lúpulo mais a Fermax, consorciar esses 2 produtos na fermentação. E muitos clientes nossos que fizeram isso tiveram excelentes resultados com rendimentos altos, com viabilidade celular bastante alta, porque não tem a influência do ácido na viabilidade. Eles relataram que na safra próxima que vem aí, eles vão estudar muito e vão seguir com essa aplicação. Talvez não sem o ácido, mas utilizando um pH consideravelmente mais alto para conseguir ter o rendimento que eles tiveram agora no final da safra sem o uso do ácido e usando o lúpulo mais a protease Fermax. Falando um pouquinho da Fermax, Eduardo, essa questão da viscosidade que você trouxe, tem uma relação com a floculação? A Fermax atua também reduzindo essa questão da floculação? Qual que é o princípio dela? É mais curiosidade minha mesmo, agregada ao pessoal que está nos assistindo. Vamos lá. A Fermax ela é uma protease. Tu sabe que a parede celular da levedura ela tem algumas proteínas. Essas proteínas elas têm função de locomoção. Se fosse pensar no ambiente, a levedura no ambiente,
Como a levedura está numa fermentação, ela está sendo concentrada e está ali única e exclusivamente sendo usada para produzir etanol, eu não preciso, não tem uma função vital essa proteína externa. Só que essa proteína externa acaba se ligando com outros compostos, muitas vezes se ligando com outras leveduras ou com outra bactéria, e aí faz com que eu tenha mais algo a mais para produzir a floculação. Então, quando eu hidroliso essa proteína externa da membrana, eu deixo o meio muito mais fluido. E o meio mais fluido faz com que a centrífuga funcione melhor. A centrífuga tira mais etanol do meio e manda para a destilação e volta mais creme, concentra mais o creme. Quem trabalha em usina sabe que o reloginho da fermentação é a centrifugação. Ela ajuda até a expulsar bactérias, compostos que a gente não quer, enfim. Então, melhorar a centrifugação, melhorar essa operação unitária, traz esses benefícios todos para a gente. Então, a Fermax encaixa perfeitamente aí. Vai fazer com que o meio fique mais fluido, quebrando essas proteínas externas da levedura, e ajuda aí até a eficiência do lúpulo ou de qualquer outro antibiótico vai ser melhor, né? Excelente, excelente, Eduardo. Ficou muito claro essa questão aí da Fermax, viu? Para a gente fechar o programa que está super top, última pergunta, em relação com a questão da sustentabilidade, que você até já adiantou um pouco para a gente. Pelo que eu entendi, pelo tudo que você trouxe, as vantagens do uso do lúpulo, ele se enquadra muito nessa questão da sustentabilidade, né? E, nesse sentido, a LNF ela tem sido procurada pelas empresas hoje que se preocupam com essa questão da sustentabilidade, que se preocupam com o meio ambiente, ou seja, os produtos da LNF estão linkados, estão em destaque, as empresas estão buscando também com essa finalidade de meio ambiente, de ESG, como a gente tem ouvido falar muito no dia a dia, né? Com certeza. A gente tem muita empresa que nos procura, né? A LNF não é só o lúpulo que é algo mais sustentável. Quase toda a linha nossa, do nosso segmento de biotecnologia, tanto as enzimas são produtos naturais, as leveduras são produtos naturais. Então, a gente vê sim que o mercado tem esse movimento de algo mais sustentável. As nossas leveduras, elas hoje são leveduras não modificadas geneticamente. Isso também é uma procura, porque quando tu seca uma levedura GMO, tem mercados que restringem esse produto. Então, as leveduras não GMO que a gente vende, o lúpulo 100% natural, as enzimas também produtos naturais, tudo isso aí, a gente notou que nos últimos anos muita gente nos procura, nos liga dizendo, olha, eu preciso de uma solução mais natural, eu não quero mais usar um antibiótico carcinogênico, eu não quero usar um produto oxidante, inflamável, que pode até gerar um acidente aqui com um operador meu por ser inflamável, né? Então, a usina já tem tantos problemas para lidar, tirar um produto inflamável, tirar um produto carcinogênico da lista de produtos que eles estão usando é uma solução a mais, né? Então, a gente vê, sim, que o mercado sustentável, ele cada vez mais as usinas nos procuram atrás de produtos desse tipo, né? É isso aí, comunidade. A gente chegou ao fim do Articulando Business e nós pudemos entender aí a importância de nós utilizarmos antibióticos na fermentação, antimicrobianos de forma geral, incluindo, com grande sucesso, o extrato de lúpulo como uma excelente alternativa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e sobre as tecnologias da LNF, entre em contato conosco ou diretamente com o time da LNF. Eduardo, muito obrigado por ter contribuído conosco e por ter trazido aí a sua experiência, histórias de vida, né, do dia a dia, falando de cerveja, falando de lúpulo. Agradeço aí o bate-papo, viu? Muito conhecimento para o pessoal que nos assiste, cara. Legal. Eu que agradeço. É uma oportunidade muito boa para nós. O programa Articulando, ele preenche uma lacuna que existia aí no mercado. É mais uma forma da gente chegar até o nosso cliente, uma forma eficiente. Então, vocês estão de parabéns. Aí, obrigado pela oportunidade. A gente se vê aí. E não é só um programa comercial, traz conteúdo, né? Exatamente. Da problemática, da contaminação, das dificuldades. Agrega valor para o pessoal que nos acompanha. Muito bom, Eduardo. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece, um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa Articulando Business. Tchau, pessoal. Valeu.